Imagine por um momento estar diante de uma visão grandiosa, onde o destino de toda a humanidade está prestes a ser revelado. O céu se abre e anjos poderosos seguram os ventos da destruição, aguardando uma ordem divina. E no meio desse caos iminente, um grupo especial de pessoas surge, 144.000 selados pelo próprio Deus, protegidos em meio à maior tribulação que o mundo jamais viu. Quem são esses eleitos? O que significa ser selado? E o mais importante, o que isso nos ensina sobre a nossa fé nos tempos de provação? Prepare-se para uma jornada profunda no livro do Apocalipse, onde desvendaremos um dos mistérios mais intrigantes das Escrituras. A Sagrada Escritura, de acordo com os ensinamentos divinamente inspirados, é não apenas um relato histórico, mas também uma revelação profética que contempla o futuro dos eleitos e dos condenados. Entre os livros mais densos em simbolismo e significado, o Apocalipse de São João se destaca. Ele foi escrito pelo apóstolo enquanto exilado na ilha de Patmos, sob uma intensa revelação de Deus sobre o destino final da humanidade. Ora, nesta revelação, encontramos uma série de visões místicas, e entre elas, o notável momento em que 4 anjos seguram os ventos da destruição, adiando por ordem divina os eventos catastróficos que viriam sobre a terra. Mas por que, indaga-se, o Senhor ordena que tais ventos sejam retidos? A resposta está no propósito do selamento dos servos de Deus, os 144.000. Não se pode esquecer que o número, como muitos outros no Apocalipse, carrega profundos significados espirituais e simbólicos. Reflete, por certo, a ordem divina e a plenitude dos escolhidos, que são tirados dentre as 12 tribos de Israel. Porém, muito além do literalismo, esse número representa a totalidade dos fiéis em comunhão com o plano divino. Portanto, antes da ira de Deus se derramar sobre a terra, é necessário que os seus servos sejam selados. Este selo, que os distingue do resto da humanidade, é uma marca de proteção, confirmando sua consagração a Deus e sua salvação em meio à tribulação vindoura. A sabedoria divina, sempre superior à humana, revela nos escritos sagrados uma quantidade exata de servos que serão selados, a saber, 144.000. É dever da mente cristã investigar com reverência o significado desta numerologia, pois nada nos textos sagrados é desprovido de propósito. No Apocalipse, o número 144.000 é associado às 12 tribos de Israel, sendo 12.000 de cada tribo. A primeira interpretação, por alguns mantida, é que esse número representa um grupo específico de judeus convertidos, que no fim dos tempos serão selados por sua fidelidade ao Senhor. Todavia, Santo Agostinho já nos adverte sobre os perigos de uma leitura estritamente literal dos números apocalípticos. Ele argumenta que o número deve ser compreendido de forma simbólica, representando a totalidade dos eleitos, e não apenas um grupo limitado de pessoas. O número 12, multiplicado por si e por 1000, denota plenitude e perfeição, representando todos aqueles que, em qualquer época e nação, foram fiéis à palavra de Deus. A inclusão das tribos de Israel deve ser interpretada não como uma alusão literal às tribos antigas, mas como um símbolo do novo Israel, que é a Igreja, composta por judeus e gentios. Isso nos leva à compreensão de que os 144.000 não representam apenas os judeus convertidos, mas a totalidade dos fiéis ao longo das eras. São aqueles que pelo sangue de Cristo foram lavados e purificados, escolhidos por sua obediência e fé inabalável. Assim, conclui-se que os 144.000 são uma expressão da multidão de redimidos, cujo número só Deus conhece. O conceito de selamento, conforme revelado nas Escrituras, é um dos sinais mais profundos de proteção e consagração divina. Em Apocalipse 7:3, é dito que os servos de Deus serão selados nas suas testas, antes que os juízos divinos sejam derramados sobre a terra. Este selo, conforme o testemunho dos profetas e apóstolos, representa uma marca visível e espiritual da possessão divina, indicando que aqueles que a recebem pertencem, em corpo e alma, ao Senhor. Sendo assim, o selo de Deus pode ser comparado ao selo mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios 1:13, onde os crentes são selados com o Espírito Santo, como garantia da redenção. O selo, portanto, é uma confirmação de que aqueles que o possuem foram escolhidos e separados para a glória futura. Ele não apenas os distingue do resto da humanidade, mas também os preserva das calamidades que estão por vir. A marca do selo é também um sinal de santificação, pois apenas aqueles que são irrepreensíveis, como descreve o Apocalipse 14:5,
podem receber tal distinção. A purificação espiritual e a fidelidade a Deus são condições necessárias para que os eleitos sejam selados. Esse selo é ainda um contraste direto com a marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, simbolizando a escolha entre a aliança com Deus ou a rebelião. Portanto, o selo de Deus é um símbolo de proteção, separação e promessa. Aqueles que o recebem são protegidos dos juízos finais, separados como santos para Deus, e aguardam com esperança o cumprimento das promessas eternas. Ele é a garantia da salvação para os fiéis no tempo da tribulação. Dentro dos desígnios da providência, os 144.000 não são meramente um grupo passivo, mas exercem um papel ativo durante a grande tribulação. A tribulação, conforme descrita no Apocalipse, é um tempo de extrema provação, onde os juízos de Deus são derramados sobre a terra, e os fiéis são chamados a testemunhar sua fé com uma coragem inabalável. Os 144.000, selados com a marca de Deus, são aqueles que permanecem como um baluarte de fidelidade em meio a esse cenário de apostasia e caos. Ora, a função desses eleitos durante a tribulação é múltipla. Primeiramente, eles atuam como testemunhas da verdade de Cristo, proclamando o Evangelho eterno a todas as nações, povos e línguas, como descrito em Apocalipse 14:6. Sua missão, portanto, é tanto evangelística quanto profética, chamando ao arrependimento aqueles que ainda podem ser salvos. Eles, por sua fidelidade, são exemplos vivos da perseverança e da vitória espiritual em meio à adversidade. Além disso, os 144.000 são preservados dos juízos divinos, o que demonstra a proteção providencial de Deus sobre seus eleitos. Esta preservação não deve ser vista apenas como um privilégio, mas como uma responsabilidade. Eles são chamados a manter a fé e a pureza moral, enquanto o mundo ao seu redor cai em desordem e decadência espiritual. Esses eleitos também são descritos como primícias para Deus e para o Cordeiro, o que indica que sua missão não é apenas para este tempo presente, mas tem implicações eternas. Eles são uma oferta consagrada, e sua fidelidade durante a tribulação é um reflexo da fidelidade que a Igreja é chamada a manter em todos os tempos. A santidade dos eleitos, conforme revelada no Apocalipse, é um reflexo do chamado divino à pureza e obediência. A Escritura nos mostra que os 144.000 são descritos como irrepreensíveis, aqueles que não se contaminaram com mulheres e seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14:5. Essa pureza, que à primeira vista pode ser interpretada literalmente, deve ser entendida de maneira mais profunda, como uma fidelidade absoluta a Deus em espírito e em verdade. Primeiramente, ao afirmar que não se contaminaram com mulheres, o texto não sugere uma condenação ao matrimônio, pois este é, nas palavras do apóstolo, honroso entre todos. Ao contrário, aqui se trata de uma metáfora para a fidelidade espiritual, em oposição à idolatria, que é frequentemente comparada ao adultério nas Escrituras. Assim, os 144.000 são aqueles que permaneceram leais a Deus, não se desviando para adorar falsos deuses ou sistemas corruptos. Além disso, o fato de seguirem o Cordeiro por onde quer que vá denota uma obediência radical à vontade de Cristo. Eles são aqueles que, como os discípulos de outrora, abandonaram tudo para seguir o Senhor, negando a si mesmos e carregando sua cruz. Esta imagem remete ao chamado cristão de viver em santidade e dedicação total, sendo um exemplo para todos os crentes de todas as eras. Por fim, a característica de serem primícias para Deus aponta para a especial consagração desses eleitos. As primícias, conforme a lei, eram a primeira e melhor parte da colheita, oferecidas a Deus. Da mesma forma, os 144.000 são aqueles que se entregaram completamente a Deus, refletindo uma vida de pureza, obediência e fidelidade absoluta. O mistério do Cântico Novo, entoado pelos 144.000, conforme descrito em Apocalipse 14:3, revela uma dimensão profunda da adoração celestial e do testemunho de redenção. A Escritura afirma que este cântico é único, e ninguém mais além dos selados pode cantá-lo. Mas o que significa então este cântico, e por que ele é exclusivo para este grupo? Em primeiro lugar, o cântico, no contexto bíblico, é frequentemente associado à celebração da libertação e da vitória. Vemos isso exemplificado no cântico de Moisés e dos israelitas após a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 15, ou no cântico de Débora após a vitória sobre os inimigos de Israel, Juízes 5.
O Cântico Novo, portanto, é uma expressão da vitória final sobre o pecado e sobre o poder do mal. Este cântico é descrito como algo que os anjos não podem entoar, pois ele reflete a experiência única dos 144.000 que passaram pela grande tribulação e mantiveram sua fidelidade a Deus. Eles não apenas venceram as tentações e provações do mundo, mas também foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Esse cântico, portanto, é a celebração de sua redenção pessoal e de sua vitória espiritual. Ademais, o Cântico Novo simboliza a renovação espiritual que ocorre na vida daqueles que, por meio de Cristo, foram transformados em novas criaturas. Eles participam de uma adoração celestial que é nova e diferente de qualquer outra experiência terrena. O cântico representa a comunhão íntima entre os 144.000 e o Cordeiro, uma união espiritual tão profunda que somente aqueles que a experimentaram podem compreender e expressar. Assim, o Cântico Novo é mais do que uma simples canção. É o testemunho da redenção, da pureza e da vitória final daqueles que seguiram o Cordeiro até o fim. Dentro do escopo da teologia escatológica, os 144.000 desempenham um papel de suma importância no desígnio divino para os últimos dias. A Sagrada Escritura, ao revelar sua missão e sua proteção divina, ilumina aspectos centrais da escatologia cristã, particularmente no que diz respeito à relação entre Israel e a Igreja, bem como ao cumprimento das profecias apocalípticas. Em primeiro lugar, a presença dos 144.000 destaca a continuidade do plano de Deus para com o povo de Israel. Ainda que alguns interpretem este número de forma simbólica, é inegável que a menção das 12 tribos de Israel sugere um papel específico de Israel nos últimos tempos. Contudo, Santo Agostinho, em sua teologia, já apontava que o Israel de Deus não se limita à carne, mas compreende aqueles que são filhos da promessa, isto é, todos os fiéis em Cristo. Ademais, a missão dos 144.000 durante a Grande Tribulação reflete a urgência da pregação do Evangelho antes do fim. Eles são, de certo modo, os últimos arautos da verdade, chamados a proclamar a mensagem da salvação em meio ao caos mundial. Essa missão escatológica tem implicações diretas para a compreensão da urgência evangelística da Igreja em todos os tempos. Além disso, o fato de que os 144.000 são preservados dos juízos de Deus serve como um lembrete de sua proteção sobre os eleitos, mesmo nos tempos mais sômbrios. A sua preservação aponta para a certeza da vitória final de Cristo e de seu povo, independentemente das tribulações que possam enfrentar. Por fim, os 144.000 prefiguram a consumação dos tempos, quando Cristo retornará para estabelecer seu reino de justiça. Eles são uma antecipação da nova criação, onde o mal será derrotado e os eleitos reinarão com o Cordeiro eternamente. A história dos 144.000 não é apenas uma revelação para o futuro, mas carrega lições profundas para a vida cristã nos tempos presentes. Embora o seu papel específico no Apocalipse esteja vinculado aos últimos dias, suas qualidades e experiências oferecem um modelo para todos os que desejam viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Primeiramente, a pureza dos 144.000, que é um reflexo de sua total dedicação a Deus, nos ensina sobre a importância da santidade pessoal. Em um mundo onde a tentação e a corrupção estão sempre presentes, somos chamados a imitar sua fidelidade, mantendo nossos corações e mentes focados no Senhor. A pureza espiritual, simbolizada pela ausência de contaminação, é um chamado à santificação diária, resistindo às influências do pecado. Além disso, sua obediência radical ao Cordeiro, seguem o Cordeiro por onde quer que vá, é um exemplo claro de como devemos viver como discípulos de Cristo. Seguir a Jesus não é apenas aceitar suas bênçãos, mas também tomar a cruz e andar em seus caminhos, mesmo que isso envolva sofrimento ou perseguição. Eles nos ensinam que a verdadeira obediência não conhece limites. O selo que eles carregam em suas testas, um símbolo de proteção e pertença a Deus, nos lembra da nossa própria segurança em Cristo. Aqueles que pertencem a Ele estão selados pelo Espírito Santo e nada pode separá-los do amor de Deus. Mesmo em tempos de provação, temos a certeza de que estamos guardados em suas mãos. Por fim, a vitória dos 144.000 nos convida a uma esperança inabalável. Eles são a prova de que, apesar das adversidades, a fidelidade a Deus será recompensada. A história dos 144.000 selados nos ensina sobre a importância da fé inabalável
da pureza espiritual e da obediência a Deus, mesmo em meio às maiores tribulações. Assim como esses eleitos, somos chamados a seguir o Cordeiro e confiar na proteção divina, sabendo que com perseverança venceremos qualquer desafio. Se essa mensagem te inspirou, não esqueça de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos crescer em fé e compartilhar essa jornada espiritual com mais pessoas.